Olá, bem-vindos alunos do ensino médio a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos falar sobre proporcionalidades direta e inversa. Então, separe aí para acompanhar a nossa aula, lápis, caneta, folhas para anotação, tá bom? E claro que hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar durante essa aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais e professores que acompanham as nossas aulas de matemática. Você que está aí acompanhando, não se esqueça que essa aula é um pouquinho diferente. Ela é gravada. Então, se você precisar voltar para ver novamente uma explicação da professora Roberta, ver um escrito em um slide, um exemplo ou uma atividade, pause o vídeo, volte, tire a sua dúvida e depois dá um play. Aí você continua vendo a nossa aula. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vou começar falando o que é a proporcionalidade direta e inversa. Então, primeiro, com a direta. Proporcionalidade direta. Então, quando a gente tem duas grandezas, que uma a gente vai chamar de x e uma vai chamar de y, a gente fala que elas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ao mesmo tempo proporcionalmente ou as duas diminuem ao mesmo tempo proporcionalmente. Ou seja, de uma para a outra vai ter um número que vai estar multiplicando, fazendo com que a outra aumente ao mesmo tempo. Então, esse número a gente chama de constante de proporcionalidade, que a gente representa pela letra, espera que eu não acionei a caneta, pela letra K. Então, aqui a letra K é a nossa constante de proporcionalidade, isso mesmo. E como que a gente descobre essa constante quando a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais? A gente descobre simplesmente dividindo uma grandeza pela outra. Aí você fala assim, mas professora, eu posso escolher qualquer grandeza? Pode, mas normalmente a gente escolhe a maior grandeza e divide pela menor para dar um número inteiro. Mas se você fizer o contrário, não tem problema, tá bom? Essa constante é o quanto você pegou a menor grandeza, multiplicou para chegar na maior. Então, como que descobre a constante quando é diretamente proporcional? Dividindo uma grandeza pela outra. Legal. Além disso, a gente pode escrever uma função. Então, o que é essa função? É a relação entre as duas grandezas. Então, a gente vai ter uma grandeza, vai ter essa constante vezes a outra grandeza. Aí você fala assim, professora, ainda está confuso. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Vou falar, então, agora da inversa. Direta é aumentando, aumentando, diminuindo, diminuindo. E a inversa? Vamos ver a inversa. Quando a gente fala em inversamente proporcional, desculpa, mudei duas vezes o slide. Quando a gente fala em inversamente proporcional, de novo, a gente tem duas grandezas, só que dessa vez, uma está aumentando e a outra está diminuindo proporcionalmente. Então na direta as duas vão junto, né, aumentando ou diminuindo, e aqui é o contrário, uma aumenta e outra diminui? Isso. Então, inversamente proporcionais, uma aumenta e outra diminui. Proporcionalmente. Então, se é proporcionalmente, vai ter uma constante K, que a gente usa, certo? Que é a nossa constante de proporcionalidade. Dessa vez, a constante é o produto das duas grandezas. Então, eu vou pegar uma grandeza, multiplicar pela outra, e aí eu descubro essa constante. Então, sempre o produto entre elas é constante. Na direta, é a divisão. Na inversa, é o produto. Por isso que na hora que eu vou escrever a função, a nossa função aqui, a gente vai ter a constante dividido pela outra grandeza. Falar, professora, ainda estou confusa. É melhor fazer um exemplo? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Então, vamos para o exemplo. Deixa eu mudar aqui. Exemplo 1. Sabendo que o preço de uma garrafa de água em uma cantina é R$2, então uma garrafa R$2. Legal. Complete a tabela abaixo e responda. É óbvio que se uma garrafa custa R$2, quando eu comprar duas garrafas, que eu estou aumentando a quantidade de garrafas, a gente vai ver que o preço também vai aumentar. Dá para perceber pela tabela. Primeira linha é a nossa quantidade de garrafas, está aumentando. 1, 2, 3, 6, 10 garrafas. E o valor também está aumentando. Eu já preenchi dois valores aqui. 2, 4. Ele também está aumentando. Então, essas duas grandezas. Que grandezas, professora? Quantidade de garrafas e o valor a ser pago, são as duas grandezas. Elas estão aumentando ao mesmo tempo e proporcionalmente. Então é por isso que elas vão ser o quê? Olha a primeira pergunta aí. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Dá para ver que as duas estão aumentando? Então, elas vão ser diretamente proporcionais. Tudo bem? Legal. Aí você fala, legal, professora, mas vamos preencher a tabela para poder visualizar isso? Vamos. Então, se uma garrafa custa R$2, duas garrafas eu fiz 2 vezes 2, que deu 4. 3 garrafas eu vou fazer 3 vezes 2, que vai dar
6. 6 garrafas, 6 vezes 2, que vai dar 12. Ah, então, professora, dessa primeira para a segunda, a gente está multiplicando por 2? Isso mesmo. E esse aqui, 10 garrafas, 10 vezes R$2, quanto vai dar? R$20. Ah, então, da primeira grandeza para a segunda, eu estou fazendo vezes 2. Ah, então, esse vezes 2 é o quê? Esse vezes 2 é a nossa constante de proporcionalidade. Então, o nosso K vai ser 2. Aí você fala, mas, professora, como que eu posso descobrir isso? Tem uma fórmula? Tem. Lembra que eu falei que quando é diretamente proporcional, o valor do K é a divisão das duas grandezas, é o Y dividido pelo X? Y dividido pelo X. Então, aqui, se a gente pegar, ó, quem vai ser o X? Vai ser a primeira grandeza. Quem vai ser o Y? A segunda. Se a gente dividir a de baixo pela de cima, porque a de baixo é maior, por isso que eu pus como Y, tá? Se a gente dividir a de baixo pela de cima, ó, 2 dividido por 1 vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, qualquer uma dessas divisões do Y pelo X dá sempre o mesmo valor, que é a nossa constante K igual a 2. Quer dizer que os R$2 lá da primeira garrafa era constante? Isso mesmo. Legal. E como que a gente monta a função agora, professora? Como é diretamente, é aquela fórmula Y igual a K vezes X. O K é a minha constante, quer dizer que é Y igual a 2x. Como ficou muito tumultuado, eu vou mostrar a resposta para vocês que fica mais visual. Ó. Então, na minha tabela, de um valor para o outro, eu multipliquei todo mundo por 2. Por isso que elas são diretamente proporcionais, porque ambas estão aumentando proporcionalmente. Tudo bem? Para descobrir a constante, podia pegar qualquer valor. Eu peguei a primeira aqui, ó, 1 e 2, e peguei o 12 com 6 aqui, ó. E dividi o y pelo x. Descobri a constante. E aí eu montei a nossa linda função da diretamente proporcional. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo de inversa? Vamos ver se é a mesma coisa ou se é parecido? Bom, o enunciado é parecido. Vamos lá. Sabendo que uma máquina ligada por 40 horas produz a mesma quantidade de produtos que duas máquinas iguais à primeira, ligadas por 20 horas, complete a tabela abaixo e responda. Olha, a gente tem lá uma produção. Uma máquina só fica 40 horas para produzir uma certa quantidade de coisas. Se eu ligar duas máquinas iguais, é óbvio que se uma gastava 40, se duas são iguais, o tempo vai diminuir. Então, diminuiu para 20. Ah, entendi, professor. Então, se eu aumentar a quantidade de máquinas, o tempo aí vai começar a diminuir. Quanto mais máquina ligada para fazer aquela quantidade de produtos, menos tempo cada máquina vai ficar ligada. Então, eu percebo pela tabela e pela minha fala que as duas grandezas são, uma é quantidade de máquinas e a outra é o tempo. Tudo bem. Aí, eu vejo que a quantidade de máquinas está aumentando, porém, a quantidade de horas que cada máquina está ligada está diminuindo. Ah, então uma está aumentando e uma está diminuindo. Ah, então elas são inversamente proporcionais. Ah, então já respondi o item A. Então, como uma está aumentando e uma está diminuindo, elas são inversamente. Tá bom. Vou anotar aqui. Inversamente. Opa, comi o R. Inversamente. Muito bem. Agora, professora, preenche a tabela para mim, para eu poder tentar descobrir quem é a constante. Porque no outro, você fez tranquilo lá, fazia lá, uma vez 2, duas vezes 2. Mas e aqui? Uma vez 40, duas vezes... Não estou entendendo isso. Olha, quando elas são inversamente, o que vai acontecer? Uma grandeza vezes a outra vai dar o valor fixo. Então, se você fizer uma vez 40, dá 40. Duas vezes 20, dá 40. Ah, então eu faço x, que é a primeira grandeza, vezes y, que é a segunda, e esse valor que é o fixo, que é a nossa constante, é. Então, 1 vezes 40 é 40, 2 vezes 20 é 40, 5 vezes quem vai dar 40? Ah, 40 dividido por 5, 8, né? Então, 5 vezes 8 é 40. Ai, 10 vezes quem vai dar 40? Ai, 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40. E 20 vezes quem vai dar 40? 20 vezes 2. Então, eu observo que um valor está aumentando, o outro está diminuindo, e na hora que eu multiplico um pelo outro, ó, 20 vezes 2 é 40, 10 vezes 4 é 40, 5 vezes 8 é 40, dá sempre o mesmo valor. Ah, então, quanto que é a nossa constante? O nosso K é o 40, que é a multiplicação dessas duas grandezas. Legal, professora, estou entendendo. Então, se eu tiver uma máquina, fica 40 horas ligadas, mas se eu tiver 10 máquinas, cada uma vai ficar só 4 horas ligadas? É, e vai produzir a mesma coisa. Legal, mas e agora, como que eu escrevo a função? Bom, a função da inversamente é aquela que é o K
dividido pelo x. Então, quem é o nosso k? É o nosso 40. Deixa eu ver se vai caber aqui. Não, não vai caber. Então, vou escrever aqui embaixo. Y é igual a 40 dividido por x. Ó, tá muito tumultuado? Vamos para a resposta. Que aqui está mais bonitinho, ó. 40 dividido por x é a nossa função. A nossa constante é o 40. Observe que aqui eu peguei o 1 e o 40 da tabela, ó. 1 e 40. E eu peguei o 5 vezes 8. Só para provar que quando a gente multiplica, dá sempre 40. E elas são inversamente proporcionais, porque uma está aumentando e a outra está diminuindo. E agora, professora Inês? Agora é o momento das atividades. A professora Roberta vai ler para vocês e explicar 4 exercícios. Depois disso, pause o vídeo, resolva e aí dá um play e venha conferir as respostas. Vamos para a leitura, professora Roberta? Vamos sim. Então, pode colocar, por favor, a atividade 1 na tela para eles. Sabendo que o preço de um pacote de bolacha em um mercado é R$ 3,00. Então, um pacote custa R$ 3,00. Complete a tabela abaixo e responda. Então, primeira grandeza, quem é? Quantidade de pacotes. Então, eu tenho 1 pacote, 2, 3, 5 e 10. Valor a ser pago é a segunda grandeza, né, que é o dinheiro. Então, um pacote R$ 3,00, 2 pacotes 6, e aí você vai preencher. Então, observe se as suas grandezas estão aumentando proporcionalmente, as duas, ou se enquanto uma aumenta, a outra está diminuindo, tudo bem? Se as duas aumentarem, diretamente proporcional. Se uma estiver aumentando e a outra diminuindo, inversamente proporcional. Para descobrir a constante, quando é diretamente, basta dividir o maior pelo menor. Quando é inversamente, basta multiplicar as duas, ok? E escrever a função usando uma ou outra, só copiar lá do início, tá bom? Vamos para a atividade 2. Atividade 2. Sabendo que um funcionário organiza os produtos em um estoque em 24 horas. Então, um funcionário ele consegue fazer o serviço lá de organizar em 24 horas. Mas 2 funcionários, para organizar o mesmo estoque, demoram 12 horas. 2 funcionários, 12 horas. Diminuiu o tempo. Legal. Complete a tabela abaixo e responda. Primeira grandeza, quantidade de funcionários. 1, 2, 3, 6 ou 8. Tempo, segunda grandeza, tempo em horas. 24 horas, 12 horas. Está aumentando as duas? Estão diminuindo as duas? Uma está aumentando, outra está diminuindo? Então, responde o A, o B e o C, que eu já dei dica demais, já sabe fazer. Vamos, então, para a atividade 3. Muito bem. Sabendo que um funcionário termina um projeto em 90 dias e, se contratarmos 2 funcionários para realizar o mesmo projeto, eles terminam em 45 dias... já sei como faz. Complete a tabela. Então, quem são as duas grandezas? Quantidade de funcionários é a primeira. 1, 2, 5, 10 e 15. Segunda grandeza, tempo em dias. 90 dias, 45. Está aumentando, diminuindo? Responde o ABC, tá bom? E a última atividade, a atividade 4. Sabendo que o perímetro de um quadrado... Lembra que perímetro é a soma dos lados? Tá. O perímetro de um quadrado de lado 1 centímetro é 4. Então, o perímetro é 4. E o perímetro de um quadrado de lado 2 centímetros é 8. O novo perímetro é 8. Legal. Complete a tabela abaixo e responda. Então, qual que é a nossa primeira grandeza? Tamanho do lado do nosso quadrado, que está lá medida em centímetros. 1, 2, 3, 7 e 12. Qual que é a segunda grandeza? O perímetro também, que a gente mede em centímetros. 4, 8 e assim vai. Quero saber se é diretamente ou inversamente, quero a constante e quero que escreva a função. E agora, professora Inês? Agora é o momento da resolução dessas atividades. Então, pare o vídeo, faça as atividades aí com o seu professor, com quem estiver te ajudando. Depois que você terminar, dá novamente um play e vem para tirar as dúvidas e conferir as respostas com a professora Roberta. Então, por favor, o slide da resolução das atividades para os nossos alunos. Voltamos. E aí, vocês conseguiram fazer as 4 atividades? Sim? Não? Uma só? Está com dúvida? Calma. Então, vamos ver agora a resolução com a professora Roberta. Você vai tirar as dúvidas e conferir suas respostas. Vamos, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos começar com a atividade 1, que é aquele do pacote de bolacha. Coloca lá. Então, a gente tem um pacote de bolacha que custa R$ 3,00. Tem que completar a tabela, ver se é proporcionalidade direta ou inversa, descobrir a constante e escrever a função. Então, um pacote custa R$ 3,00, 2 pacotes são 6. Opa, já estou percebendo que a quantidade de pacotes está
aumentando e o valor a ser pago também está aumentando. Ah, então já sei que na primeira resposta é diretamente proporcional. Legal. Para descobrir a constante quando é diretamente, basta dividir uma grandeza pela outra. Então, eu vou pegar essa maior, que é o valor, e vou dividir pela quantidade de pacotes. 3 dividido por 1 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. Significa que a nossa constante é o número 3, porque a gente vai multiplicar cada númerozinho por 3. Então, a gente vai ter lá 3 vezes 3, que vai dar 9. Quer dizer que 3 pacotes custam R$ 9,00. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 pacotes custam R$ 15,00. E 10 vezes 3 vai dar 30. Quer dizer que 10 pacotes ele vai pagar R$ 30,00. Basta agora escrever a nossa função. Como é diretamente proporcional, y é igual a k vezes x. Como o nosso k é 3, então y é igual a 3x. Tá aqui a resolução para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha, verificar se acertou. Tudo bem? Esse 3 vezes x a gente poderia escrever sem o vezes também, tá, gente? Pode escrever direto 3x, ok? Muito bom. Vamos para o segundo? Vamos lá, espero que vocês tenham acertado o primeiro. Ah, o segundo é aquele do funcionário do estoque, isso mesmo. Um funcionário demora 24 horas para organizar um estoque. 2 funcionários, 12 horas. 3 funcionários, eu estou aumentando a quantidade de funcionários. E o tempo que cada um trabalha está diminuindo. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, é inversamente proporcional. Professora, quando é inversamente, para descobrir a constante, basta multiplicar uma grandeza pela outra. Então eu vou fazer 1 vezes 24, que vai dar 24. 2 vezes 12, que vai dar 24. Então, a nossa constante é o número 24. Quer dizer que o produto do x pelo y tem que dar 24. Legal. Então, 3 vezes alguém vai ter que dar 24. 6 vezes alguém vai ter que dar 24. E assim por diante. 3 vezes quem dá 24? 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, 3 funcionários trabalham 8 horas por dia. 6 vezes quem dá 24? 6 vezes 4. Legal. 6 vezes 4, 24. 6 funcionários, 4 horas por dia. E 8 vezes quem dá 24? Esse está muito fácil, né? Olha que legal. Só trocou o número aqui. 8 funcionários trabalhando 3 horas. Muito bem. Como que a gente escreve a função? Vou escrever aqui no meio, porque não sobrou espaço lá embaixo. Aqui a gente vai ter a nossa constante dividido pelo valor do x. Quer dizer que se eu quiser descobrir o segundo valor, que é o tempo, basta pegar 24 e dividir pela quantidade de funcionários. 24 para um funcionário, 24 dividido por 1, 24. 24 para 2 funcionários, 24 dividido por 2, 12, 12 horas. E assim por diante. Tudo bem? Aqui está a resolução para vocês darem uma olhada. Certo? Vamos então para a atividade 3. Espero que vocês tenham acertado a 1 e a 2. Agora a gente já fez um de direto e inversa. Agora dá para fazer a 3 e 4 tranquilamente, certo? Atividade 3. Sabendo que um funcionário termina um projeto em 90 dias e se contratarmos 2 funcionários para realizar o mesmo projeto, eles terminam em 45 dias. Então as duas variáveis são quem? A quantidade de funcionários e o tempo. A gente vê que a gente está aumentando a quantidade de funcionários e, claro, que o tempo que vai demorar nesse nosso projeto está diminuindo. Um aumenta e um diminui. Então, é o que mesmo? Inversamente proporcionais. Inversamente, a gente multiplica uma grandeza pela outra para descobrir a constante. Então, 1 vezes 90, 2 vezes 45 e assim por diante. 1 vezes 90 dá 90. 2 vezes 45 também dá 90. Então, a nossa constante é o número 90. Agora, eu tenho que pensar, 5 vezes quem dá 90? Eu vou pedir ajuda da professora Inês para ir mais rápido. 5 vezes quem? 18. 5 vezes 18. 10 vezes quem? Esse eu não preciso da ajuda. 9. E 15 vezes quem, professora Inês? 6. Muito bem. Então, a nossa função vai ser, como é inversamente, 90 dividido por x. Então, aqui está a resolução para vocês, para quem quiser tirar um print. Espero que tenha acertado. E vamos para a nossa última atividade. Aqui é aquela do lado do quadrado, né? Lado 1, lado 2, 3, 7, e a gente tem o perímetro. Claro que como o perímetro é a soma dos lados, está maior. Então, a gente vê que o tamanho do lado aumentou, o perímetro também está aumentando. Quando ambas estão aumentando, é o que mesmo? Diretamente proporcional. Como que a gente descobre a constante? Pensando por quanto a gente multiplicou, ou seja, dividindo uma grandeza pela outra. 4 dividido por 1 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Então a gente está multiplicando por 4? 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28.
E 12 vezes 4, 48. Tudo bem? Quem vai ser a constante? Ah, professor, é o número 4 que você está multiplicando. E como vai ser a nossa função? Ah, é aquela que é k vezes x. Então, é 4 vezes x. A resolução para vocês, quem quiser olhar. Muito bom. E agora, professora Inês? Agora é o momento do fechamento. Então, procure o seu professor na sua escola para tirar maiores dúvidas ou assista novamente a nossa aula lá no YouTube ou no repositório. E a gente se vê numa próxima oportunidade, certo, professora Roberta? Certo, pessoal. Tchau, tchau.